Você que chegou aqui nesse canal e precisa fechar mais contratos, aqui é o local ideal, porque é só aqui que a gente vai falar sobre posicionamento de imagem, como levar essa imagem aplicando táticas de marketing correto, como fazer fechamentos de vendas de forma eficiente e, principalmente, como escalar e escalonar uma operação comercial. E hoje estou aqui com a doutora Andiara para compartilhar conosco aqui a expertise, a experiência dela na área do direito civil, trabalhista e previdenciário. Doutora Andiara, muito prazer receber você aqui. Obrigado, é uma honra tê-la você aqui no nosso podcast, podendo compartilhar da tua experiência, da tua jornada, das dicas que você vai dar para colegas aí da área do direito. Por favor. Boa tarde, muito obrigada, Leandro, pelo convite. É um prazer estar aqui. É muito proveitoso e, vamos assim, grandioso estar aqui do teu lado. Você é um profissional já aí com uma baita experiência na área do marketing. Eu espero também aprender contigo aqui hoje. Perfeito. Doutora Andiara, vamos iniciar aqui. Eu gosto de fazer ao contrário. Como assim? Eu gosto de falar sobre, primeiro, a gente compartilhar insights, dicas para o profissional que está ali nos assistindo e depois contar a tua história. Por quê? Porque é sobre a pessoa que está nos assistindo, né? Quais dicas você daria hoje para um advogado previdenciarista, trabalhista, civil, para ter mais clientes, levando em consideração essa questão de internet, essa alta concorrência no mercado? O que você enxerga? Como é que você trabalha? Como é que você pensa e como é que você expande a tua advocacia nesse cenário? Bom, é uma excelente pergunta, eu acho que é uma pergunta de milhões, né? Muitos, hoje em dia, na área do direito, muitos desistem, né? Isso por experiência própria, acabam desistindo porque a advocacia, ela traz uma certa dificuldade em vários campos. Às vezes o pessoal acha que é só ter a técnica que tá tudo certo. Não, hoje em dia, você bem citou, o mercado, ele é concorrido e se você fica fixado apenas na tecnicidade do direito, você acaba se perdendo no mercado. Porque o cliente, ele quer um bom serviço? Óbvio que ele quer um bom serviço, mas ele precisa também de atenção e ele precisa ser ouvido, que eu acho que é o que falta hoje em dia na questão do atendimento. E o atendimento, falando da fase de angariar clientes, na minha visão, é um dos processos mais importantes, fora ali, colocar em segundo lugar, o processo físico em si, o resultado do cliente. Porque quando o cliente chega, ele quer ser ouvido, ele quer atenção. Às vezes o pessoal não tem quem acaba estudando direito não tem muita paciência em esperar, muita paciência em ouvir. Então, na minha visão, o que o profissional ele precisa para hoje poder alavancar a carreira dele tanto no digital hoje em dia que está em alta. Nós temos, primeiro, uma opção incrível, que é o tráfego pago. Isso aí, hoje, que o advogado que não se inteirou ainda, o advogado que não entendeu sobre marketing, o advogado que não busca aprender sobre tráfego pago, aprender sobre posicionamento digital, ele vai se perder. E aí ele vai acabar colocando a culpa na profissão. Então, eu acho que o primeiro passo para você conseguir angariar clientes, estar disposto a aprender, se colocar no meio do marketing, aprender sobre o digital, que é a inteligência artificial em si, que hoje está revolucionando o mercado da advocacia. Está, assim, eu vi uma fala sua em um podcast que você fez. Se não me engano, se foi você ou foi o participante, mas você citou que a pessoa ela precisa estar disposta, estar interessada a aprender para você poder conseguir alcançar aquele público daquele mercado. Porque no mundo, na minha visão, nós temos o mundo físico e o mundo digital, ele é um segundo mundo. Né? Ele é um segundo mundo. Então, um mundo paralelo. Exatamente. Quando esse mundo... mas eu não quero estar lá na internet, eu não quero me expor. Beleza? Tem outros caminhos. Eu acho que você consegue não aparecer e angariar clientes na internet? Sim, temos várias opções hoje em dia.
Mas a partir do momento que você se expõe e tem um posicionamento digital, eu acho que isso traz uma valoração na sua marca pessoal e também no seu negócio, né? Então, o que hoje eu percebi, e eu estou buscando também, é aprender muito sobre inteligência artificial para melhorar a produtividade das pessoas que trabalham comigo, para melhorar ali o desempenho do resultado daquele processo que eu quero entregar para o cliente e, resumidamente, estar disposto a estar em novos ambientes, a aprender novos temas, novas temáticas para que você não fique estagnado hoje no mercado digital. A internet, ela facilita, mas também pode ser um aliado, um grande inimigo, né? É, perfeita colocação, doutora Andiara. Nesse ambiente onde você já entendeu que é preciso se reinventar, né, e se reinventar todos os dias, né, quando você está empreendendo na sua advocacia, né, você tem uma operação, você passa de empreendedora para ter uma visão empresarial da advocacia, daqui a um pouco você está tendo uma visão escalonada, né, e com potencial de escala, você começa a construir uma indústria da advocacia, porque a gente já está nesse patamar. Então, quando tem gente que nem se posicionou ainda, está olhando para o digital, tem escritórios faturando centenas de milhões de reais. Foi muito interessante uma pergunta que eu recebi num dos meus anúncios. Mas é possível mesmo faturar 100 mil por mês? Eu disse, cara, isso aqui meia dúzia de estagiário faz para mim. Fecho mais contrato. No previdenciário, né? E eu não sou advogado. Tem mais essa. Então, a advocacia na minha visão, é o nicho para quem vai empreender, que não precisa ser advogado, que tem uma cabeça de empreendedor, é o melhor lugar, é o terreno mais fértil para ganhar dinheiro. Eu vou te dizer por quê. Presta atenção. Quando uma pessoa vai empreender, que ela já passou da fase romântica, já tomou né, já caiu uns tombos, ela faz a seguinte pergunta: poxa, eu quero empreender, eu já sei que é um desafio, mas eu quero algo mais seguro. Mas essa pessoa é uma empreendedora, ela não é um profissional liberal. Não formou lá em psicologia, nem direito, nada disso. O que ela procura? Ela procura empreender em algo que seja mais seguro possível. Uma franquia no shopping, um McDonald's consolidado, 100% de certeza que funciona. Um Burger King, um Subway, um Boticário, Hering, enfim, consolidado. Essa pessoa sabe que ela vai ter que investir 1 milhão, 1,5 milhão. Ela sabe disso. E ela sabe que o payback é de 3 a 5 anos se tudo der certo, não tomar uma trabalhista ou não tiver uma pandemia. É verdade. Então ela sabe disso. Agora o advogado, previdenciarista principalmente, que é o melhor nicho para ganhar dinheiro, é o mais simples, se ele pensar assim, se eu for investir em tráfego pago aqui, contratar 10 estagiários, vou investir 5 mil por mês. Tem advogado que está quebrado pagando 5 mil por mês num carro para se exibir e tal. Pago 5 mil por mês, dá um ano, vou investir 60 mil, vou fechar tantos contratos, para no próximo ano eu estou faturando 300, 400 mil por mês. Tranquilo. Então você não precisa ser um gênio, você pode fazer um cálculo de padeiro. Excelente, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Essa tua posição, acho que a tua fala inicial, você falou, você não precisa ser advogado para empreender na advocacia. Foi isso que o mundo digital trouxe, ampliou. E quem não percebeu isso ainda, e aí eu sigo outras pessoas também, outros mentores igual você, e eles falam muito sobre isso. O nicho da advocacia, ele é muito rentável. Muito. Se você quase zero. Exatamente. Se você conseguir escolher um produto, você bem citou, o previdenciário, concordo 100% contigo, o previdenciário é um excelente nicho para advogado. Pega um produto, escolha um produto, vamos citar aqui, eu não sei o produto que você vende, mas vamos citar o mais simples na minha visão, LOAS, BPC, Nossa. requisitos, você passar uma prévia para alguém que não é do direito, você consegue ensinar alguém que não é do direito a entender como que a pessoa consegue aquele benefício. E consegue fechar contrato. Eu tenho um caso de um menino que ele não estuda direito, não é estudante de direito, nem estagiário. Ele chega a fechar
50, 70 contratos de benefício de prestação continuada negado por mês. Há um ticket, você sabe, um ticket desse produto. Se for via administrativa, a gente está falando ali de uns R$8.000. Se for judicializado, a gente está falando de 10, 15, 20 mil reais. Então, se você tem uma caneta e um papel, uma calculadora, eu pergunto para o ChatGPT quanto que é 50 vezes 8, quanto que esse menino, que nem estagiário do direito, fecha por mês? Quase R$500 mil. Aí eu pergunto, mas é possível ganhar 100 mil? Óbvio, mas tem que ter visão de empreendedor e empresário depois. Porque você não vai colocar 400 mil ali né? É o tal do payback. Mas qual que é o risco de uma operação dessa? Quanto que você investe para fazer? Entra na cabeça. Porque a gente tava num evento ontem da OAB, que eu faço parte, e aí a gente estava conversando sobre empreender, advogado empreender. E eu cheguei à conclusão de que não é todo mundo que consegue. É a minoria. Não é, porque essa questão de você... Primeiro, eu acho que tem que ter uma exposição, você tem que ter uma certa exposição a risco, e nem todo mundo tem essa inteligência emocional de se expor a esse risco, né? Segundo, você tem que estar constantemente aprendendo, porque eu não quero... Muita gente que trabalha em advocacia, eu quero às vezes só fazer determinada área, mas não me exponho a uma outra área para conhecer, para ver se aquele nicho ele é um nicho rentável para mim, porque eu não gosto, ou eu não vou fazer advocacia porque eu não gosto de lidar com juiz, não gosto de lidar com fazer audiência. Então a pessoa ela não vai atrás de buscar outras maneiras, e aí ela acha que advocacia não tem jeito. Eu vou ser bem sincera para ti, Leandro, eu sequer imaginei que iria virar advogado, tá? Quando eu entrei, foi no intuito de buscar concurso público. Aí as condições da vida me propiciaram a entrar nesse ramo da advocacia, e hoje em dia quer fazer concurso público para juiz? Não, muito obrigada, já não tenho mais interesse. Graças a Deus, hoje tenho condições, às vezes eu jamais pensei, será que a gente consegue quanto ganhar mais com o juiz? Há a possibilidade de ganhar. Há a possibilidade de ganhar. Eu acho que o pessoal da advocacia, se tem uma resiliência, não desiste e vá atrás para buscar aprender, eu acho que a advocacia ela é extremamente rentável. E essa visão que tu falou, que não precisa ser, muita gente que eu conheço já está investindo, que não tem nada a ver com a advocacia, nunca pegou um livro de direito na vida. Eu não sei nada de direito. Eu brinco, eu ganho sucumbência e honorário. A OAB vai... Como é que é esse doido aí? É o mercado. É o mercado. Você foi inteligente o suficiente e viu isso. E eu descobri que você pode empreender, eu posso empreender na medicina. Você pode abrir uma clínica, contratar o médico que não está disposto a empreender. Com todo respeito, né? A classe pública, né? Que é o juiz também, é um servidor público. Mas o meu falecido ex-sogro falava assim, ele era servidor público. Leandro, o servidor público só tem duas certezas. Que ele nunca vai ser rico e nunca vai faltar feijão e arroz. Isso serve para qualquer classe pública. Agora, o empreendedor, ele pode ficar muito rico. O empreendedor não, o empresário, né? E por que empreendedor e essa distinção do empresário? O advogado ou o profissional liberal, o autônomo, né? Ele descobre que eu tô com 47, né? No meu tempo não tinha internet, enfim, o advogado colocava uma plaquinha né? Eu brinco, batia na porta. Eu lembro do meu avô, né? Batia na porta e a pessoa não tinha dinheiro para pagar, mas ela tinha ali tantas gramas de ouro, tantos alqueires de terra, era assim, exatamente, né? exatamente. Ganhava dinheiro no bom sentido, literalmente ganhava. Hoje, o advogado, o profissional liberal, com tanta concorrência, com a internet em alta velocidade das coisas, das informações, poxa, eu digito no Google ali, o advogado que vem ali um monte, né? Google, nas redes sociais. Então, o advogado está descobrindo que ele precisa empreender. Só que empreender é a fase mais desafiadora para quem saiu da estagnação de simplesmente ser um profissional liberal. E a pessoa sai da simplicidade de ser um profissional liberal quando ela faz uma opção. Ou eu quero ganhar dinheiro, quero conquistar dinheiro, ou eu quero advogar. São coisas diferentes, completamente diferentes. Não, eu preciso de dinheiro. Eu preciso
dar o melhor para minha família, eu preciso construir um patrimônio, então agora eu preciso empreender. Que nem um dono de supermercado. No supermercado não tem só café ou só feijão ou só arroz. Então, Exatamente. poxa, eu preciso empreender, eu preciso olhar o leque aqui de oportunidade da área que eu tô. Essa é a parte mais desafiadora, quando você toma a decisão de conquistar dinheiro, não é de ganhar, né? De conquistar dinheiro. Por quê? Porque a maioria, empreender é muito difícil, é difícil, não é fácil, principalmente no Brasil. Para o advogado é um pouco mais simples, né? É mais barato, o risco é menor, quase não tem risco. Mas se passa a primeira fase da arrebentação, empreendeu, diz, poxa, mas só empreender, você descobre que não é o suficiente, que aí agora eu tenho que ter uma visão empresarial, setorizar, Exatamente. ter uma operação institucional, porque a OAB não pode falar comercial, né? Ter uma operação institucional, né? Ter uma operação de entrega, né? Do teu pós-venda, pós-fechamento de contrato, né? Suporte. Suporte, a parte operacional, você começa a ter uma visão setorizada. Então você começa, opa, agora eu tô montando uma empresa. Aí depois você descobre que hoje existem escritórios que estão na terceira fase, que são uma verdadeira indústria de captação de cliente, através do que você falou, investindo nos pontos de contato para atrair cliente. Aí você fica, caracas, mano, é assim. É bem isso. Não, é bem isso. E isso é realidade, né? E eu vou dizer para ti que eu estou sentindo isso agora. E eu percebi a importância também da gestão, né? De você ter um olhar exatamente de empresário, de empresa ali dentro, e você conseguir organizar, setorizar, colocar funções específicas para possibilitar que você escale. Porque são princípios básicos que não são ensinados na faculdade. A faculdade, ela traz ali o básico do básico, mas assim, olha, Do próprio direito, né? do próprio, exatamente, do próprio direito. Muita gente, às vezes a gente faz as entrevistas, né, e eu vou avaliar o pessoal, e eu percebo, pô, não sabe, às vezes, não escrever direito, usar uma pontuação, usar uma vírgula, às vezes não sabe se expressar direito. Então, assim, ou não sabe o que é causa de pedir, algumas coisas básicas do direito. Então, o mercado também de faculdades em si está assoberbado, né? Tem muita gente se formando em direito e muita gente se decepcionando com o direito, né? Porque apesar de ele ser um leque muito grande de possibilidades, advocacia, concurso público, assessoria, tanto parlamentar quanto jurídica, se a pessoa ela não consegue entender o que ela quer lá dentro, ela pode acabar se perdendo. E aí, se você se expõe, no caso, a gente está conversando aqui, a advocacia e consegue entender isso que você falou, que vamos entender como que uma empresa funciona, pegar um produto e melhorar esse produto e se destacar, se colocar no mercado como aquela pessoa que cuida, um exemplo, né? O advogado do idoso, o advogado do empregado. Então, tentar nichar isso na minha visão, né? A gente está conversando aqui, tem resultados, para mim, assim, está tendo resultados incalculáveis, assim. Então, eu não, foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos, foi o digital, eu falo, né? De ter trazido isso para a gente, ter possibilitado a gente ter um ganho maior, uma visibilidade maior. Então, só agradecimentos à pandemia que fortificou isso bastante e a tecnologia, né? Que só avança. Se não fosse a tecnologia e o digital, teria a honra de te conhecer e de a gente poder estar aqui. Isso só acontece por conta da facilidade que tem a internet. Para alguns, acaba sendo uma dificuldade. As pessoas, mas é difícil, é fácil e tal. É um pouco... Eu acho que isso é muito, muito pessoal, né? Se a internet é difícil ou é fácil. Depende de como o pessoal olha. Como é que eu olho? 47 anos, com 16 anos de idade, eu tinha que vender de porta em porta para poder almoçar. E daí, tipo, tava chovendo, tinha sol, chegava nos lugares e às vezes não molhado e não abriam para atender e eu tinha que ir pro próximo. Aí sofisticou um pouco mais, eu comprava fichinha de telefone, ia pro telefone prospectar cliente, tava chovendo. Entende?
Isso, para mim, era o que eu podia fazer, porque não tinha tecnologia. Hoje eu olho o quanto isso era difícil. E quanto é fácil eu estar na sala da minha casa, com a minha família, com a minha esposa e com a minha filha, prospectar, fazer call de alta performance, de vender, vender produtos de alto impacto e de 40, 100 mil reais, né? 30 mil reais, 7 mil reais, da sala da minha casa. Entende? Então, a tecnologia, para mim, facilitou muito. Ela trouxe, uma certa comodidade. Se a gente for pensar que você falou, pegava o telefone, era na raça, Na né? Era raça, na chuva raça. lá, você tá no orelhão lá, guarda-chuvinha, pô. E às vezes tinha que ir atrás do cliente, né? Sempre. Trouxe uma comodidade, mas ao mesmo tempo, se você consegue aproveitar essa comodidade a seu favor, possibilita aí você trabalhar de casa e sem ter muitas preocupações de ter que pegar um carro, sair na chuva, se expor ali ao risco do próprio trânsito. Então, facilitou muito. Isso, sem dúvidas, facilitou muito. E eu acho que você citou sobre a questão de vender. O advogado, ele também precisa saber um pouco, acho que, vender, né? A venda, ela é um dos principais pilares numa empresa. Não, não é como posso dizer, não é uma novidade. Não é uma novidade que vender é um elemento principal para você conseguir alcançar determinado resultado de um produto, né? Então, a advocacia, eu acho que o advogado tem que mudar um pouco essa mentalidade de que, não, eu não preciso falar, lá me expor na internet, ou eu não preciso melhorar ali alguma questão voltada ao próprio marketing do meu escritório, ao marketing da minha pessoa, do pessoal mesmo. Então, eu acho que a venda em si, ela vamos dizer assim, o pilar do resultado que você pode ter lá na frente, né? Do resultado efetivo que você pode ter lá na frente com a advocacia. Então, eu acho que vender, para mim, hoje, eu também vim da área de vendas, trabalhei antes com venda de cartões, venda de metas em lojas, trabalhei em outras áreas também, garçonete, enfim, mas eu acho que a venda, o tete a tete ali, de como tratar o cliente, de ouvir o que o cliente quer e segurar o cliente pela mão, eu acho que isso é uma situação muito importante na advocacia que tem me trazido muito resultado. Da mesma forma que o profissional liberal entende que ele precisa empreender, depois ter uma visão empresarial e se ele quer ganhar dinheiro, conquistar dinheiro, né? Conquistar dinheiro com força, ele precisa construir uma indústria, né? Sim. Primeiro passo é quando o profissional agora vai vender. Daí pergunta, Leandro, mas eu preciso vender? Tem gente que diz que não tem preconceito, precisa vender? Eu digo, também. Como assim? Porque você vai precisar algo a mais. Porque vender é a primeira etapa. A segunda é fazer uma venda consultiva, que vai te exigir outro tipo de habilidade. Vender é botar o pezinho na água. Você precisa aprender a fazer uma venda consultiva. Depois você precisa ir para um próximo nível, que é ser um fechador de contratos pela internet, que é o closer digital. É outro tipo. Então, verdade. quando você sai do estágio de vendas para fazer uma venda consultiva, você tem que entender de pessoas, paciência, momento, ter um psicológico forte, inabalável, né? Blindado. Você vai tomar muito não, você tem que acompanhar. Depois você vem para o estágio mais alto nível de sofisticação e simplicidade para conquistar dinheiro, que é saber fazer os fechamentos online. Aí vai te trazer o quê? Ferramentas modernas, sistema de CRM, como fazer uma cold call de excelência, como conduzir esse fechamento, passar credibilidade e segurança pela internet, num mundo ali que tem um monte de fake news, que tudo virou golpe. Então, quando o profissional liberal, principalmente o advogado, começa a botar o pezinho na água e empreender, ao mesmo tempo, porque ele vai empreender, ele sabe que tem que vender. Aí eu botou os dois pezinhos na água, mas o nível vai aumentando, vai exigindo. E, assim,
querer remar contra a maré não é a forma mais eficiente. Querer dar porrada em ponta de faca não vai funcionar. Essa é a regra do jogo. Exatamente. Então, se você quer conquistar dinheiro, tem que aceitar. Essa é a regra desse jogo. Ah, não, mas eu quero conquistar, quero ganhar dinheiro, mas não quero essa regra. Então, constrói um mundo para você, coloca as tuas regras e vai viver lá. É verdade. Porque essa é a regra desse jogo. É isso que você citou dos elementos do mundo digital. Assim, uma das pedras que existe são as objeções. As objeções, que é o quê? Uma das objeções, você tentar levar confiança para aquela pessoa, porque realmente os golpes hoje são demais. E como driblar essas objeções? Você tem teve um estudo, agora eu não me lembro exatamente, mas que fala o seguinte, basicamente, que se você consegue, a gente consegue fazer aqueles follow-ups, né? Acompanhamento. No acompanhamento daquela conversa, daquele atendimento. Às vezes o cliente ele vem até você e você manda uma mensagem ali automática ou já, né, programada no sistema de IA, que hoje existem bastante sistemas que fazem esses atendimentos. Às vezes o cliente não responde. Então, se você não tem uma consistência de lembrar ele do o quão importante é aquele produto que ele veio atrás, o quão importante que ele está deixando de perder alguma, ele está deixando, aliás, deixa de perder não, está deixando de ganhar alguma coisa que está ali para ele na mesa, né? Então, lembrar isso de forma consistente durante o atendimento converge lá na frente, tendo follow-ups, numa média de conversão de resultado positivo em quase 70%, 80%. Então, se você tem ali um acompanhamento legal ou um sistema legal, é importante ter alguém por trás, na minha visão, né? A gente sabe que existe vários sistemas de IA hoje que fazem esse atendimento. E só que precisa mesmo assim ter pelo menos algumas pessoas ali por trás para que o sistema de IA também acaba falhando, né? Então, robô, tá programado e tal, mas querendo ou não, ele em certos momentos ele acaba falhando. Então precisa ter alguém atrás ali cuidando para exatamente não deixar aquele cliente que às vezes que é um cliente que tem possibilidade de conversão, pode ter um resultado positivo legal no processo, não deixar aquele cliente ir embora. Né? Mas essa questão da objeção e da falta de confiança realmente é uma das grandes objeções também que eu enfrento hoje para poder angariar ali no sistema digital. Muito bom. Tem um monte de os mentorzinhos aí de IA, né? Que, não, porque IA vai substituir o ser humano, porque IA. Isso pra mim é papinho de quem quer vender. Porque, cara, do outro lado é um ser humano. Quem que assina um contrato é outra IA? Quem é que passa o cartão? Quem é que vai lá pagar o boleto do teu honorário? Quem é que vai no banco sacar lá o benefício? É um ser humano. Quem é que gosta de ser enganado? Você gosta de ser enganado? É verdade. Né? Você gosta de entrar ali, achar que está conversando com uma pessoa, está conversando com uma automação, inteligência? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta de conversar com robô, ninguém gosta de conversar com inteligência artificial e muito menos ser enganado ou enganada. Eu acho fantástico. A inteligência artificial, as automações eu uso bastante nas minhas operações, já escalei operações de múltiplos e múltiplos dígitos com automação, estava conversando com os meninos aqui, falando uma operação que a gente escalou para milhões em poucos meses com eu sozinho e uma automação. É legal, dá para fazer, mas tem que ter cuidado, tem que saber. No direito, eu acredito que ajuda em situações, mas fechar contrato, pode ser um nível de complexidade baixo, como é a questão do INSS. Eu acredito que tem que ter um ser humano ali. Concordo. Acredito 100%. Sistema de automação, CRM, de forma automatizada, legal. Mas o atendimento ali, uma ligação, uma videochamada, isso que passa a credibilidade e a segurança que outra pessoa lá precisa e merece, né? Exatamente. Eu concordo 100% contigo e eu acho até que também essa questão o digital ele tá vindo com os dois pés, né? Assim, a tecnologia no geral e a IA, ela tá vindo com os dois pés. E às vezes o pessoal fala, mas elas vão substituir o humano. Eu também acho que não vai substituir. E eu tô percebendo uma tendência desse tete-a-tete mais humanizado está voltando. Esse trabalho à mão, esse trabalho, eu quero falar com o humano,
ainda existe muito para ele se sentir seguro. É a pessoa que está cuidando de mim, realmente aquela pessoa que está falando comigo, ou é aquele escritório que está cuidando do meu caso, ele existe de verdade. Tem alguém por trás pensante. Então, por mais que trouxe toda a facilidade, eu acho que ainda a gente vai ficar, de certa forma, refém pro resto da vida. Vai precisar ter alguém ali por trás para estar cuidando, melhorando, vendo os melhores caminhos para a gente conseguir um resultado mais efetivo, né? Vamos dizer assim. A prova real e concreta disso é exatamente esse momento. Tomando um cafezinho, olho no olho. Será que seria a mesma coisa se estivesse numa online, sendo num meeting? Não tem como. A energia aqui, sentindo, conhecendo, conectando, não tem como. Para quem essa questão de digital está em alta, né? Sim, é evidente, né? Mas eu entendi, a gente estava conversando agora sobre o podcast, né? Que o mais alto nível de sofisticação dentro do mercado digital, e o que valida mesmo, é isso aqui, é esse investimento aqui. Nada mais poderoso que isso aqui. Porque, vou fazer um vídeo, eu vou lá, gravo, faço copy, corto, posso mentir um monte, boto só o melhor pedaço. Né, do vídeo. Não, aqui, ó. Errou, tá aqui, tá gravando, tá olhando, não tem. Aqui eu. Vamos ver quem é a doutora Andiara mesmo, ver quem é olhando mesmo, ver se aquilo é real. E eu acho que, por mais que a gente tente buscar no digital, o pessoal quer muito, como que eu faço? O que eu preciso fazer para chamar atenção? Como eu preciso me comportar para chamar atenção? Eu sempre tive comigo, em meus pensamentos, que quanto mais espontâneo você ser, quanto mais você ser você, melhor vai ser. Óbvio que a gente precisa melhorar, aprender, às vezes, como falar, tentar colocar um gatilho ali no vídeo para poder chamar atenção, mas eu acho que a questão da espontaneidade, para mim, a gente estava conversando também sobre isso no ambiente lá da OAB, e nós tivemos um resultado bacana, porque várias pessoas vieram nos dizer que o ambiente já estava em outro patamar, eles já estavam se sentindo em casa por conta da forma da conduta que a gente estava recebendo o pessoal, como a gente estava fazendo aquela gestão mais alegre, mais feliz, mais espontânea, e aproximando, exatamente, e aproximando as pessoas. Então, quando a gente ouviu isso, eu falei, então a gente está no caminho certo, vamos continuar assim, que vai dar boa, né? Doutora Andiara, conta agora um pouquinho a tua história, a tua jornada, quem é a doutora Andiara, porque a gente faz aqui ao contrário, sobre você, a gente está te dando dica, insight, compartilhando, mas quem é a doutora Andiara que está compartilhando conhecimento, técnica, insight, de onde ela veio, qual que é a jornada, quais foram os desafios, né? E quais são os desafios até hoje, né? Que todos os dias tem, né? Todo dia, meu querido, todo dia tem. Bom, meu nome é Andiara, eu sou natural de Foz do Iguaçu do Paraná. Eu comecei a estudar o direito lá, minha principal ideia, meu principal objetivo era ser uma servidora pública, promotora. Aí depois, meu irmão é também do Paraná e ele é da Polícia Militar, e eu queria, vou fazer para ser delegada. E aí, vai terminando a faculdade, a gente vai precisando de dinheiro, né? E aí, tive que fazer uma pós-graduação. Fiz a pós-graduação em Trabalhista e Previdenciário na Univale. Já tinha iniciado o direito lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. E aí minha mãe meio que me empurrou aqui também para Santa Catarina, porque eu não queria vir no primeiro momento. Me empurrou, consegui uma bolsa aqui do ProUni, na Univale, terminei a faculdade. Fiz a pós-graduação em Trabalhista e Previdenciário. E comecei a me apaixonar pelas matérias, porque até então eu não tinha esse desejo de advogar, não era o meu desejo. Continuei fazendo a pós-graduação. Nessa pós-graduação, me apareceu um advogado que me oportunizou entrar no escritório, cuidar no escritório. Nesse escritório, meti a cara, não sabia, era aquele atender, você vai aprender a atender ali agora, fechar o contrato vai ter que fechar. Tanto é que, na época, isso já faz uns 9 anos atrás, 9 anos, no início a gente nunca sabe de nada, a gente nunca, mesmo estudando tudo, todos os dias a gente nunca vai saber de tudo, né? Chegava o cliente, para poder segurar o cliente, o que a gente fazia, né? Não, pode deixar, assina aqui comigo aqui a procuração, eu vou analisar para a senhora a tua dúvida,
E se der certo, eu já te retorno pelo telefone pra gente poder marcar. Já assinava o contrato antes, sabia se ia dar certo ou Já não. assinava o contrato antes para poder segurar o cliente. Que daí você já dá aquela atenção pro cliente. Você fala, você não sabe, tu não sabe nada de direito tributário, apareceu um baita cliente, alguma coisa assim, e tu queres fechar o cliente, ouve o que o cliente tem que falar, pede, ó, vamos fazer assim, acessado. Depois a gente marca uma reunião para eu te explicar tudo. Porque daí a pessoa também, né, o advogado Já ele senta. assumiu o compromisso. Você não perde o cliente. Exatamente. Então, esse jeito que eu escolhi para poder seguir me ajudou bastante, porque daí o cliente, de certa forma, ele se sentiu abraçado também, e aí eu conseguia dar um retorno efetivo também para ele, e aí isso foi deslanchando. Aí eu acabei virando sócia do advogado, depois a gente. Aqui em Balneário Camboriú. Em Camboriú. Camboriú. Aí depois a gente foi abrir o escritório em Balneário, em outro em Camboriú também. E eu tenho parcerias também, um outro grupo de advogados que a gente também cuida das áreas cíveis, trabalhistas e previdenciárias também. Então, querendo ou não, hoje a advocacia, eu falo, ela me proporcionou muitas benesses, muitas coisas muito boas. E você perguntou sobre as dificuldades que a gente tem hoje em dia, né? Eu acho que são várias. Uma delas é como lidar, às vezes, com o judiciário, né? Que o pessoal tem que ter um pouco de paciência. Como lidar com o cliente, porque o cliente, você não pode entrar num confronto com o cliente. O cliente, ele vai até o advogado com o objetivo de se sentir abraçado, né? Às vezes, o advogado, quando a pessoa se forma, mas eu acho que é errado fazer isso. Tu não tá ali para confrontar o cliente. Tu tá ali para ouvir o problema do cliente e abraçar o problema do cliente. Então, às vezes, o cliente que vinha até, às vezes, fazer uma reclamação e tal, tem que ter paciência, ouvir o cliente com calma, respirar fundo, porque tem dias que nós, né, ninguém é perfeito, a gente vai deslizar ali, mas eu acho que o essencial é ter, no atendimento, é ter aquela paciência, ouvir o que ele está precisando, mostrar um ponto de vista, te entendo, falando de tal, ou não, tu tá errado, porque tudo hoje em dia é a forma de falar. Tudo é a forma de falar. Existem 1000 formas de falar a mesma coisa. Tem gente que escolhe a pior. Tem gente que escolhe as melhores. Exatamente. E aí entra junto, eu acho que no combo, né? Por isso a gente tá falando de, se você consegue estudar, vai estudar um pouco de psicologia, vai estudar um pouco de filosofia. Não fica só concatenado no direito, vai estudar marketing, que é essencial hoje em dia. Então, amplia o conhecimento. E aí, depois de tudo isso, aí eu moro aqui em Balneário, né? Mas trabalho em Itajaí, trabalho em Balneário, em Camboriú. Então, meio que, né, assim, a minha vontade é expandir mais ainda. Tanto é que eu estou estudando exatamente para poder, marketing inclusive, estou estudando exatamente para poder melhorar esse desempenho do trabalho também. Essa expansão. Muito bom. E chegando aqui em Balneário... Moro em Balneário. Balneário, você construiu a tua carreira em Balneário. Inicialmente em Camboriú. Em Camboriú, né? Nós temos aqui Balneário Camboriú e temos a cidade de Camboriú. Que é do outro lado da Isso, exatamente. Ali em Camboriú, eu vou ser bem sincero aqui, eu até amo mais Camboriú e Itajaí do que o próprio Balneário. É onde que eu moro. Eu moro em Balneário, mas trabalho ali em Camboriú e em Itajaí. Né? E aí eu tenho, claro, atendo outros lugares aqui também, Itapema, com outros tipos de parceiros, mas de escritório físico, nós temos até um em Balneário também, mas é em Camboriú e Itajaí ali que nasceu, que eu criei raízes assim do trabalho mesmo. Tua jornada começa ali, então? Ali Os em primeiros Camboriú. clientes. Exatamente. Expande para Balneário Camboriú, Itajaí. Exatamente. Agora a gente está melhorando para exatamente melhorar o expandir pro digital. Né? A gente montando você citou ali, entendendo também... Uma operação institucional. Exatamente, a operação institucional. Para a gente não levar um processo disciplinar. Mas o bom, Leandro, é que nós temos o provimento da OAB, que de certa forma ajudou bastante a advocacia no digital. Está evoluindo, né? Como é que está isso? Está evoluindo. Nós temos o provimento, se não me engano, 205 de 2021. 205 de 2021. Se eu errar, me corrijam aí nos comentários. Esse provimento, ele possibilita, sim, que o advogado
coloque ali o telefone dele na postagem, né? A gente não pode possibilitar o advogado a dar informação, a trazer informação e ao mesmo tempo possibilitar que ele chame o cliente, mas aí também tem formas de falar. Tem técnica para Tem isso, né? técnica. Eu não posso dizer clique. Eu não posso, né? Não posso dizer aperte. Então, eu posso dizer, você quer falar, você pode falar com o advogado, quer falar com um especialista, quer tirar algum motivo de... Então, tem jeitos e formas de você falar As 1000 formas, né? Escolha melhor. As 1000 formas de falar a mesma coisa. para que você não leve um processo administrativo disciplinar. Eu gosto muito de... Eu não sou especialista em copywriter, a minha formação acadêmica não é na área de escrita, né? É na área de mercado. Mas gosto muito, né? Da parte de copy, estudo, faz parte do meu dia a dia, né? Tem profissionais ali que me ajudam com isso. Uma das técnicas que a gente aplica para ajudar os advogados na captação, né? A gente vai lá, faz o texto, no meio do texto, olha, a melhor forma de você resolver isso é procurando um advogado especialista, tal. Então, você procura, né? Mas, caso você queira, né, pedir uma informação aqui, você pode nos chamar. Então, tem formas, né, de você colocar uma campanha, né, sem ferir, né, as normas da ordem. Tem, e sabe o que é mais triste? Eu falo para ti, Leandro, que às vezes o pessoal, o próprio pessoal do direito não lê. O provimento tá lá. Quanta gente eu conheço que não lê e não sabe nem que esse provimento existe. E aí fica aquilo, ai, fico com medo de colocar alguma coisa na internet, levar um Vou fazer processo, errado. ou fazer errado, exatamente. E aí o advogado, ele tá lá para defender o direito do outro, estudar o direito do outro, mas não tá disposto a estudar o que lhe é benéfico, né? Então, o código de ética, o provimento, e esse realmente tem várias coisas que precisam ser melhoradas, isso é fato, né? A gente tem muita restrição hoje em dia, mas eu acho que esse provimento que é o provimento da OAB 205/2021, ele possibilitou, assim, ó, de uma forma gigantesca o alcance dos advogados, a possibilidade de venda. Eu vejo uma coisa, sabe, doutora, eu vou defender um pouco minha classe aqui, que é o profissional de marketing, né? Que é o mercadólogo. Eu vejo muito advogado que não sabe que existe uma profissão chamada mercadólogo, que é o cara que é a pessoa que, assim como advogado, foi para academia, passou horas bumbum na cadeira, né? E provou que sabia, né? E recebeu lá a ordem, né? A OAB para poder executar, poder trabalhar. Da mesma forma, existe o marketing, a psicologia e tudo mais, né? Então, o profissional de marketing também, ele vai passar horas bumbum na cadeira, ele forma e tem o seu CRA, né? Então, tá legitimidade, tem a legitimização da academia para poder executar a função. E eu vejo muito advogado hoje que virou especialista de marketing, que vende curso, que vende mentoria, e ele não sabe que existe uma profissão que se chama mercado. Tipo, é como se eu, que não fosse advogado, quisesse ser advogado. Como é que você... Eu queria perguntar para a ordem dos advogados, como é que vocês enxergam isso? Né? Como é que, na tua visão, como é que se enxerga isso? Só um pouquinho, não tem preconceito, né? Quem quer mudar de profissão, que mude isso, hein? Sim. Né? Mas mudar de profissão... Você fala, poxa, eu não quero mais advogar, agora eu quero ser um profissional de marketing, vou estudar, vou me formar e vou me habilitar para me falar sobre isso, né? Sim. Tudo bem. Mas agora, esses colegas, né? Os colegas da senhora que estão nesse meio, o que você acha disso? Não quero comprometer, né? Mas a meio tua dúvida, né? a tua dúvida é assim, como que você, eu entendi a tua lógica, como se você se coloca como especialista em algo, Você nem sabe o nome da profissão. e você não tem a capacidade técnica ou não estudou para aquilo, né? É a mesma coisa que, eu agora, antes de responder a tua pergunta, vou dar um exemplo. Claro que hoje nós temos a questão da estética, né? Estética muito em alta. Então, qualquer profissional da área da saúde Dentista. consegue fazer um procedimento. Mas também faço uma ressalva. Não tenho nada contra, só que eu, Andiara, eu não faço nenhum procedimento estético com
que não seja um médico dermatologista. Ah, mas quer dizer que a pessoa não é capacitada? Não, quer dizer isso. Por que que eu faço com o médico? Porque o médico, ele, na minha visão, ele estudou profundamente o corpo humano. Ou estudou profundamente uma área do corpo, o olho, o rosto, a pele, a cirurgia, enfim. Então, eu me sinto mais confortável. É a mesma coisa que eu buscar um profissional da área de marketing. Se eu vou buscar eu quero buscar um advogado que está vendendo curso para falar sobre marketing. Não, eu prefiro buscar o Leandro. O Leandro tem 25 anos de experiência. O Leandro sabe o que ele está falando. O Leandro conhece as técnicas do digital. O Leandro conhece as técnicas já lá do tete a tete. Gastar sola de sapato. Entendeu? Então, o Leandro, ele tem bagagem. Na minha visão, o que eu acho... Assim, o mercado tá aí. Ele existe e, infelizmente, a gente não tem como cessar determinadas situações. Entretanto, vai muito da pessoa... Esse trabalho que tu estás fazendo aqui, que é um trabalho para valorizar a tua profissão, para mostrar para o outro assim, olha só, eu existo, eu tô aqui. Eu tenho bagagem técnica, experiência profunda para falar sobre esse assunto. Tu vai preferir o fulaninho que não tem estudo ou técnica, ou vai preferir o Leandro Fonseca? Cara que vai lá, eu vou bater uma foto ali do lado de uma Ferrari com a minha barriga de tanque. E vou te ensinar a fazer, ficar rico fazendo, fechar contrato com isso. Te mostrar aqui o avião que eu aluguei. Mas, Leandro, você tem mais experiência de vida que eu, com certeza. Você nasceu no Brasil. Sim. Convenhamos aqui entre nós. O país, ele é um país de se vender o que não é. É um conflito isso, né? É se vender o que não é. Então, por que se fala muito em falta de confiança nas relações, essa falta de confiança, falta de segurança jurídica no país, falta de confiança nas relações interpessoais? Porque, infelizmente, a gente tem essa cultura de tentar enganar aquela pessoa, e aí isso acaba criando um inconsciente. Pô, mas é brasileiro todo mundo. O jeitinho brasileiro. Exatamente. Lá fora. Como que a gente é visto lá fora? A gente é visto... Eu fui pra fora... Não é preconceito que a gente sofre. É o que a gente construiu. Exato. Ah, porque eu sofri preconceito. Não, que a nossa nação construiu. Exatamente. Eu fui pra fora, primeira vez que eu fui pra fora, Leandro. Sabe o que a mulher falou? Tu é brasileira? Sou. Tu vi. É lá na França. Vira. Vira o quê? Não quero ver a bunda. Isso é terrível. Entendeu? Então, assim... Infelizmente, uma coisa liga a outra, né? Eu falo por mim, eu procuro, na minha visão, profissionais... Ser um pouco mais seletivo, né? Entendeu? Não muito pela emoção. Né? E infelizmente e felizmente, por um lado, a internet, ela nos ajudou, mas ela também consegue enganar muito. Aquilo que tu falou, o cara que tá no carro... aluga uma Ferrari e toca lá com o tanquinho. Vai de tanque. Faz o mês que você vai ficar rico. De um dia pro outro, né, Leandro? De um dia pro outro, forma mágica. Eu só vou ter uma foto aqui na beira-mar de Balneário Camboriú, na frente da Porsche ali do vizinho. Exatamente. Se não fosse cômico, nós tava chorando. Eu vendo as fórmulas mágicas, né? Mas ajuda, né? A internet ajuda a conectar, ajuda para quem trabalha sério. Essa questão de se vender, né? Ela é um conflito. Eu estava conversando com a minha esposa agora, vindo para cá, nós no carro, e justamente a nossa conversa era sobre isso, né? Ela é psicóloga, né? Sobre essa questão de o quanto é importante se vender, mas entregar também compatível, né? Porque tem gente que sabe muito bem se vender e vende e ganha dinheiro, mas não entrega nada, né? É como fosse um fake news ali, né? Assim, ó, eu falo assim, eu gostaria, às vezes eu falo pro meu marido, pô, por que eu não sou assim, não consigo ser assim, deitar minha cabeça no travesseiro, né? E, pô, poderia estar bilionária se eu quisesse, mas eu, Andiara,
tenho princípios, entendeu? Eu tenho limites, eu tenho valores. Então, eu acho que é isso que meio que falta na nossa sociedade em geral, né? Falta robustez, falta dizer assim, ó, eu sou assim, Autenticidade. exatamente, eu sou assim, eu acho que isso é certo e eu acho que isso é errado. E ponto. Hoje tem aquele medo também da internet, né? Que é o medo da internet de se expor e dizer o que que você acha que é certo, o que é errado, o que que você pensa, com medo de levar um não, Da rejeição. da rejeição. Então, eu acho que o se vender é essencial, mas precisa, que tu falou, precisa ter uma carga atrás que segure isso que você propaga. E vou me vender? Vou, óbvio. Faz parte do jogo, no mercado. Não vou dizer que a gente não joga, a gente joga. Você está empreendendo, você tem que vender. Senão, tem que pagar o feijão, pagar o arroz, pagar o funcionário, o aluguel, o imposto, senão faz como? Exatamente. É aquilo que foi. Às vezes até o próprio judeu, eu falo assim, ó, o direito também é um jogo. Com certeza. O Um direito jogo é pesado, inclusive, né? muito pesado. No início, para eu poder seguir, eu confesso para ti que eu tive que aceitar algumas coisas. A tua mulher como psicóloga já deve ter noção. Então, assim, eu precisei aceitar para poder seguir. Eu falei assim, ou eu aceito e jogo o jogo, e aí vamos aprender a jogar o jogo da melhor forma possível. Porque se eu sei eu sei as regras do jogo, ganha o jogo quem sabe melhor as regras. Então, Sucesso é um esporte para poucos, né? Na advocacia, na psicologia, na psiquiatria, na medicina. exatamente. E diferenciar, né? Justiça não é direito. Exatamente. Justiça não é direito. Quem quer entrar pro direito? Para fazer justiça. Ah, Vai pro outro, não vai pro outro lado. eu acho que Vai virar um não. justiceiro. Não advogado. Exatamente. Entendo. Doutora Andiara, a gente está chegando aqui na reta final. É um prazer, né? Te conhecer. Você é uma pessoa realmente fantástica, agrega muito. Vai ficar o convite aqui para você voltar mais vezes, porque eu acredito que tem muita coisa para nós explorar do teu potencial aí, né? Para compartilhar com a nossa audiência. Te pedir aí as considerações finais, né, para nossa audiência. E já fica o convite aqui, né, para a próxima. Você que está assistindo aí, gostou aqui da doutora Andiara, acompanha ela nas redes sociais, vou deixar aqui o @ do Instagram e o link aqui das redes sociais, do escritório, de site, tudo que ela passar de informação vai ficar aqui abaixo. Já comenta, né, o que você está achando desse episódio e te inscreve no canal. Doutora. Leandro, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer conhecer você. É bom saber que existem profissionais aí do teu gabarito, pessoal, né? Quem acompanha o Leandro com certeza está em boas mãos. E muito obrigada mais uma vez. Eu desejo sucesso ao podcast, desejo sucesso aí nos teus empreendimentos e no que eu puder colaborar com você, também estou à disposição. E deixar um recadinho aqui para os que estão acompanhando. Busquem profissionais de gabarito para não se frustrarem, né? E estejam dispostos a sempre aprender. Eu acho que ter humildade de dizer que não sei e buscar conhecimento para que a tua vida não fique estagnada e você não busque colocar a culpa em outras pessoas, senão no seu próprio esforço. Obrigado, querido. Foi um prazer enorme. Obrigada. Muito bom. Valeu.